Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte, por isso estou recebendo aqui o Edson Castro para trazer as últimas informações dessa área. Edson, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro, boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos começando aí uma semana, a gente saiu de um final de semana decisivo, estamos começando mais uma semana decisiva para os clubes profissionais e também do Amador de Erechim. Bom, vamos começar falando do Inter. Qual é a decisão para o Inter essa semana? Olha, o Inter tem aí a semana inteira para trabalhar, apenas treinar. Aliás, é a mesma coisa que acontece para o Grêmio. Todos os times envolvidos aí no Campeonato Brasileiro não tem jogo essa semana, com exceção de Fluminense e Atlético Paranaense. A gente já tinha meio que esquecido aí da Copa Sul-Americana, né? Mas que, aliás, interessa também muito ao Grêmio essa Copa Sul-Americana. Enfim, o Fluminense e o Atlético amanhã decidem a vaga. O Atlético venceu o primeiro jogo por 2-0. Amanhã tem a decisão de quem vai para a final da competição sul-americana. Inter e Grêmio trabalham ao longo da semana para a última rodada do campeonato. O Grêmio ontem foi extremamente beneficiado pelo São Paulo, que não conseguiu vencer o Sport Recife em São Paulo. O São Paulo empatou com o Grêmio em pontos, 63-63, e o que acontece é o seguinte: o Grêmio passa a depender apenas de si para ficar no G4. Esse depender apenas de si também não é tão bem assim, porque vai enfrentar o Corinthians. Embora o Corinthians não tenha mais nada para disputar dentro do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que é um confronto um pouco mais complicado. Mas, de certa maneira, o Grêmio depende apenas de si para selar sua vaga no G4 do Brasileiro e ir à fase de grupos da Libertadores no próximo ano. Vamos falar um pouco de assunto também nacional. O Palmeiras ganhou 10 vezes a Copa, o Campeonato Brasileiro, mérito do Felipão, que parece que agora saiu o fantasma do 7-1. Você sabe que ontem uma grande discussão que eu ouvia na TV, enfim, é sobre a questão de que o Felipão não se reciclou, que os treinadores mais experientes no Brasil não se reciclam, aquela coisa toda. E o Felipão deu uma resposta depois do jogo, que foi muito debatida ontem nos programas esportivos Brasil afora, que foi o seguinte: se vocês nem assistem os meus treinos, porque todos são fechados, como é que vocês sabem que eu não me reciclei? E a resposta está aí. O Felipão, de certa maneira, enfrentou um adversário muito forte na Libertadores, que foi o Boca Juniors. Acho que o Boca, para mim, ao lado do River, são as duas melhores equipes da Libertadores da América. Embora os investimentos financeiros brasileiros são muito superiores aos investimentos financeiros do futebol argentino. Mas o Palmeiras teve esse azar aí de ter que pegar o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Foi uma final antecipada. Mas o Palmeiras venceu um campeonato brasileiro em que estava bem atrás, porque assim como o Grêmio também tinha uma prioridade de vencer a Libertadores e conquistar aquele título mundial que ainda não tem, e foi buscar, no próprio Campeonato Brasileiro, foi buscar essa reação na parte final e acabou conquistando o título. E mais que isso, o Palmeiras pode terminar o campeonato com 20 rodadas sem perder um jogo. Então é realmente um time de excelência, é um grande time, um grande elenco, e tem o Felipão, que deu uma espécie de volta por cima, sim, depois do 7-1. Eu não tenho dúvida, o Felipão pode até não admitir isso, que ele deu a volta por cima depois do 7-1. Agora, a verdade é essa: o Felipão, aos 70 anos de idade, consegue conquistar um título brasileiro. É o treinador mais velho a conquistar um título do Campeonato Brasileiro. Merecidamente. Vamos deixar bem claro. Eu acho que merecidamente, pelo que o Inter não fez e pelo que o Flamengo, principalmente esses dois times, não fizeram na reta final do campeonato. Inter e Flamengo tiveram a possibilidade de ser líder do campeonato. O próprio São Paulo também. E ficaram para trás nessa disputa. Então, merecidamente, o Palmeiras é 10 vezes campeão. E é importante que se diga por que o Palmeiras é 10 vezes campeão brasileiro. Porque do Campeonato Brasileiro atual, que é disputado desde 1971, esse foi o 6º título do Palmeiras. Acontece que a CBF agregou no Campeonato Brasileiro todas as disputas da Taça Brasil, que aconteceu no final dos anos 50 e meados dos anos 60, e também do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que reunia aí uma grande parte dos clubes brasileiros. Então, como a CBF agregou isso, o Palmeiras tem mais 4 títulos lá da Taça Brasil e também do Roberto Gomes Pedrosa. Muito bem, também vamos aproveitar para destacar rapidamente a Série B do Campeonato Brasileiro, onde tem 2 gaúchos. Juventude caiu, vai fazer companhia pro Ipiranga no ano que vem na Série C. E olha só, Rogério Zimmermann, que era um dos nomes aqui do Rio Grande do Sul, ficou tanto tempo no Brasil de Pelotas, salvou o Brasil de novo e vai ficar na Série B.
Exatamente. Aliás, minha querida Santa Catarina está levando mais um time aí para a Série A, que é o Avaí, né? Conseguiu subir aí na última rodada. Aqui do Rio Grande do Sul, uma pena realmente, Juventude. Eu sou um entusiasta do futebol do interior. Sempre gostei muito do futebol do interior, sempre torci muito pelo futebol do interior, não importa qual o estado. Eu acho que o futebol do interior ele tem uma magia que tomara que nunca se perca. A gente vive reclamando que não tem público no Colosso da Lagoa, não tem público no Alfredo Jaconi, e aí por aí vai, né? Mas o futebol do interior tem a sua própria magia, aquele saudosismo, né, local. Eu sou um cara que sempre torci muito pelo Juventude, desde a época que o Juventude acabou sendo campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro lá no final dos anos 90. É uma pena você ver o que está acontecendo com o Juventude hoje. O Juventude subiu ano passado, muito pelo que o Ipiranga não fez naquele Campeonato Brasileiro da Série C. Se você lembrar, e o telespectador lembrar da campanha que o Ipiranga teve a possibilidade de fazer, o Ipiranga era para estar no lugar do Juventude. O Juventude subiu, olha, uma campanha muito ruim do Juventude na Série B, e a derrocada é o rebaixamento para a Série C do próximo ano. O Brasil de Pelotas conseguiu reagir. E conseguiu reagir justamente com o que você falou, com o fator Rogério Zimmermann. Voltou para casa, eu considero que é a casa do Rogério Zimmermann, os melhores anos da vida dele como treinador foram no Brasil de Pelotas. Voltou para casa, conseguiu recuperar o Brasil de Pelotas, e te digo mais, se ele tivesse voltado umas 4 ou 5 rodadas antes, o Brasil estaria brigando hoje pelo G4. Estaria brigando pelo G4. Uma pena, realmente. Mas, enfim, que bom que a gente vai ter um time na Série B o ano que vem, Brasil de Pelotas, e que bom que nós vamos ter 3 times na Série C. Seria melhor se a gente tivesse só 2, que é o Ipiranga, que permaneceu, e a subida do São José. Mas nós vamos ter 3 times na Série C. De certa maneira, nós vamos ter 6 equipes nas 3 primeiras divisões, 6 equipes do Rio Grande do Sul nas 3 primeiras divisões do futebol brasileiro, mais aqueles 3 times que vão disputar a Série D. Muito bem, Série D que tá uma disputa aí, tá inclusive no jornal Bom Dia de hoje, porque é o seguinte, já a gente vai falar de Atlântico também, pode voltar para a contracapa, Marcão, porque é o seguinte, na contracapa tá aqui o presidente do Ipiranga, Gilson Stankiewicz, que tá uma guerra, ninguém sabe o que vai acontecer com o futuro do Ipiranga, se vai Caxias, quem é que vai ficar com a vaga da Copa do Brasil. Eu sinceramente acho que a vaga vai ser do Ipiranga. Acho. E não é nem um acreditar, é um achismo mesmo. Porque vai depender da Federação Gaúcha. Ontem a gente comentou sobre isso aqui. A Federação Gaúcha, em tese, o regulamento é claro. A vaga seria do Ipiranga. Se o Gaúcho optasse em ir para o Campeonato Brasileiro da Série D, que é o que o presidente do Gaúcho quer. Agora, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, mas mesmo assim eu ainda acho que essa vaga vai sobrar para o Ipiranga. Agora, antes da semana que vem, talvez não saia essa decisão. Muito bem, tem o destaque do Campeonato Regional, tu já falava para nós ontem dos times aqui da nossa região, né, que vai acontecer essa final, já tem uma data prevista para esse jogo? Em princípio, já no próximo final de semana tem o primeiro jogo aqui no Estádio dos Gaviões, né, lá o estádio do Acejá. Acejá de Erechim e Ipiranga de Gaurama disputam a final do Campeonato Regional de Futebol. Aliás, um campeonato muito, muito atrativo para os clubes do Amador aqui da região. E a segunda partida vai ser lá em Gaurama, porque o Ipiranga fez a melhor campanha ao longo da temporada, então tem o direito de decidir em casa. O Ipiranga que é o atual campeão. Não tenho dúvidas, serão 2 ótimos jogos para quem gosta do futebol amador, aquele futebol raiz, né? 2 partidas importantíssimas. A gente vai confirmar as datas, mas em princípio nesse final de semana e no próximo final de semana. Erechim, depois Gaurama, serão os jogos do final do Amador. Muito bem, vamos falar do Galo. O Galo que está aqui nas páginas, tem 2 páginas do Galo e hoje tem uma decisão importantíssima. Aqui você fala da final da Liga Nacional de Futsal, mas hoje tem decisão importantíssima diante da equipe lá de Venâncio Aires, a Assoeva, né, Castro? 20-15 no Caldeirão, jogaço. O Atlântico precisa vencer, porque perdeu o primeiro jogo por 4-1. Vem completo, adaptou inclusive alguns treinamentos para ter um desgaste menor, em função até mesmo do calor, enfim. E até porque o Atlântico jogou no sábado, né? Então já volta a jogar na terça-feira. E tem que também saber dosar, porque no final de semana já tem o primeiro jogo da final da Liga, lá em Pato Branco. Mas, de qualquer maneira, tem que ganhar. Não tem outro resultado que não seja favorável ao Atlântico, tem que ganhar.
para aí sim decidir na prorrogação essa vaga para a final da Liga Gaúcha. Lembrando que a CBF se classificou no final de semana, agora só aguarda aí os finalistas entre Atlântico e a Sueva. A Sueva, que chegou ontem em Erechim, fez um treino agora pela manhã, e aí, agora à noite, é o confronto a partir das 8h15 no Caldeirão. Torcedor entender, qualquer placar já leva para a decisão ou o Atlântico tem que fazer 4 gols também? Não, vitória de 1-0, 2-1, 3-2. Já vai para prorrogação, né? Não tem saldo de gol na vitória. Então, se vencer, qualquer resultado vai para prorrogação. Empate ou vitória da Sueva, claro, classifica o time de Venâncio Aires para a final. Outra dúvida do internauta, agora falando da Liga Nacional de Futsal, Edson, o pessoal está perguntando, o Alan, que fez o golaço aí na final, tá aqui ele, na semifinal aí contra a Copa Grill, né, um golaço mesmo, tomou cartão vermelho, vai ficar fora do jogo da final? Fica fora do primeiro jogo, vai para julgamento, muito provavelmente não vai pegar 2 jogos, né? Então ele vai ficar fora do primeiro jogo lá em Pato Branco, assim como o Neguinho, que é um jogador bastante importante da equipe do Pato, também fica fora porque foi expulso no jogo contra o Magnus. São 2 desfalques importantes. Não dá para dizer que o Atlântico perdeu mais, o Pato perdeu mais. São 2 jogadores que vinham jogando muito bem, o Atlântico perde um, o Pato também perde um. O jogo é lá, né? Então depois o Alan volta para a partida em casa. O que eu acho que tem que talvez o Giba conversar aí com os jogadores, procurar começar o jogo com um pouco menos de nervosismo. O Atlântico começou muito nervoso, levando cartão, acumulando faltas. Eu acho que dá para começar um pouquinho mais light a partida. Embora, claro, o adversário vai propor essa disputa, mas eu acho que dá para começar um pouquinho menos tenso o jogo, e o Atlântico tem sim condições de buscar um bom resultado. A gente vai falar sobre isso a partir de quarta, quinta-feira aqui no programa, mas acho que o Atlântico tem sim condições de buscar um bom resultado em Pato Branco. Os gols de Atlântico e a Sueva você acompanha amanhã aqui na TV Bom Dia. Fechado, Edson, obrigado. Tomara que seja positivo para nós, né? Com grande certeza. abraço, Leandro. Tomara grande que seja abraço só aos os gols do telespectadores. Atlântico, né? Exatamente.